E aí galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Hoje eu tirei o dia, tá certo? A aula de hoje pra gente fazer um resumão de tudo que nós vimos sobre a equação do primeiro grau, até agora, até o momento. Tranquilo? Vamos fazer um resumo. Eu vou trazer todos os assuntos abordados sobre a equação, só para refrescar a memória de vocês, tranquilo? Vamos lá. Vamos partir do princípio, a definição de que é uma equação. Uma equação é uma expressão que relaciona números desconhecidos e números conhecidos por meio de uma igualdade. Geralmente, os números desconhecidos são representados por letras, e na maioria dos casos essa letra é o x. Esses números desconhecidos são chamados de incógnitas. Em outras palavras, uma equação é uma igualdade que contém pelo menos uma incógnita. Ou seja, pessoal, nós já trabalhamos incógnitas nas expressões algébricas. A gente já trabalhou com letras, com variáveis nas expressões algébricas. Só que nas expressões algébricas, o nosso foco não era descobrir o valor daquela letra. Porque quando nós precisávamos trabalhar com o valor daquela letra, a questão nos dava. A equação não. A equação, o maior enfoque é descobrir qual é o valor daquela variável. Qual é o valor daquela letra. Tá certo? E nós conseguimos por conta da igualdade. Por que nós não conseguimos na expressão algébrica? Porque nas expressões algébricas comuns, elas não possuem igualdade. E por conta dessa igualdade eu consigo achar o valor daquela incógnita. Tranquilo? A única diferença é essa. Eu só consigo achar o valor da incógnita por conta da igualdade. Toda equação é uma expressão algébrica, mas nem toda expressão algébrica é uma equação. Tranquilo? É bem simples. Eu trouxe um aí, ó, 2x mais 4 igual a 8. No caso aí, a variável seria x, ok? Aí, manipulando essa equação, nós chegaríamos que x é igual a tanto. Professor, mas como é que nós faz isso mesmo? Daqui a pouco a gente vai chegar lá na solução. Vamos rever o que foi que nós vimos a mais. Nós vimos também os elementos de uma equação, o layout, como ela funciona, como é chamado cada coisa separadamente. Em uma equação, todos os elementos no lado esquerdo da igualdade compõem o seu primeiro membro, e os elementos do lado direito compõem o segundo membro. Além disso, cada uma das parcelas que estão sendo somadas ou subtraídas é chamada de termo. Ou seja, esse primeiro quadradinho aí, ó. Essa igualdade, ela serve para me separar o primeiro membro do segundo membro. Deixar até bem destacado aí. Eu tinha toda essa equação, 5x mais 16 igual a 4x mais 12. Quem é o primeiro membro? O primeiro membro é quem vem antes da igualdade. No caso seria o 5x mais 16. E quem é o segundo membro? Na lógica, é quem vem depois da igualdade. No caso, 4x mais 12. Tranquilo? Gravem isso. O primeiro membro vem antes da igualdade e o segundo membro vem depois. E cada parcela separadamente, ó, no caso 5x, o 16, o 4x e o 12, cada um é chamado de termo, tá bom? E a ordem é a ordem que estão escritos. 5x o primeiro termo, o 16 seria o segundo termo, o 4x o terceiro termo e o 12 o quarto termo. Tranquilo? Cada um individualmente é chamado de termo. A ordem quem define a equação, que já está pré-montada. E questão de membro, o primeiro membro é quem vem antes da igualdade e segundo membro quem vem depois. Bem tranquila essa parte também. Vamos para o que nos interessa, não é isso? Questão das soluções. As soluções elas são constituídas por duas etapas. Por duas diferentes soluções. Temos a solução direta que conseguimos fazer sem desenvolver a equação, tá bom? Só no chutômetro. E tem a outra que é um pouco mais complicada e que realmente temos que fazer do modo padrão. Vamos fazer essa aqui primeiro, que a gente faz só de olhar, nós conseguimos dizer quanto é que vale aquela variável. A solução de uma equação é um valor numérico da incógnita que torna a igualdade verdadeira. Por exemplo, a solução da equação 3x igual a 6. Esse x aí, pessoal, é como se tivesse naquela segunda linha, ó, 3 vezes x igual a 6. Qual é o número que eu multiplicando por 3 vai dar 6? Posso fazer por teste. Se for 1, 1 vezes 3 não dá 6. Vamos tentar com 2. 2 vezes 3, 6. Opa! Então quer dizer que esse valor de x é 2. Só de olhar eu consigo. Por quê? Porque 2 vezes 3 é 6. Tranquilo? Assim achei o valor da minha variável
só de olhar. Vai ter algumas que eu posso fazer isso? Vai, tranquilamente. Mas na maioria das vezes você vai ter que fazer o processo correto, tá bom? Que a gente vai ver agora um exemplo. Como eu acabei de falar, né? Entretanto, nem sempre é fácil resolver uma equação do primeiro grau com uma incógnita. É possível demorar horas para encontrar o valor de x, que torna essa igualdade verdadeira. Por isso, é importante conhecer algumas técnicas que possam ser usadas para resolver equações de maneira prática. Algumas técnicas. Professor, só tem uma? Não. Tranquilo? Tem vários caminhos, mas eu vou mostrar para vocês o mais usado. Por exemplo, a solução dessa equação. Eu tenho toda essa equação aí, 5x mais 12 igual a 4x mais 16. Vamos fazer ela aqui no próximo slide. Bem tranquilo, a mesma equação aqui no lado esquerdo, 5x mais 12 igual a 4x mais 16. Eu coloquei ali nesse quadrado, do lado direito, todas as etapas que vocês têm que fazer, tá bom? Primeira etapa, termos com variáveis no primeiro membro. Professor, o que é um termo que contém uma variável? É um termo que contém letras. No caso, qual os termos? O 5x e o 4x. Esses dois carinhas, eles têm que estar no primeiro membro. O 5, lembrando, quem é o primeiro membro? O primeiro membro é quem vem antes da igualdade. Tranquilo? O 5x, ele já está antes da igualdade, ele já está no primeiro membro. O 4x não está, então eu vou ter que trazer ele para o primeiro membro. Tranquilo? Aí vai ficar o 5x, eu repito embaixo, e menos 4x. Professor, por que ficou menos 4x? Porque toda vida que a transição vai de um lado para o outro, a observaçãozinha lá embaixo, ó, sempre que um termo transitar de um membro para o outro, ou seja do membro 1 para o membro 2, ou do membro 2 para o membro 1, sempre que haver essa troca, ele trocará a operação que está exercendo. Ou seja, se ele for positivo, ele vai negativo. Se ele está negativo, ele vai positivo. Se ele está multiplicando, ele vai dividindo, que é a operação inversa. E se ele está dividindo, ele vai multiplicando. Ou seja, o 4 ali, ele estava positivo, 4x, passou para o primeiro membro negativo, ficando assim menos 4x. Repita a igualdade, porque não tem mais nenhuma variável. Aí, da primeira etapa ainda, ó, termos sem variáveis no segundo membro. Quem é os termos sem variáveis? É os que só são números, que não tem nenhuma letra acompanhando ele. Quem é que já está no segundo membro? O 16. Logo eu coloco ele na frente. Tranquilo? Repito o 16 depois da igualdade. O 12 ele está no primeiro membro e ele é só número, ele não tem variável, então eu vou ter que jogar ele para o outro lado. Lembrando, sempre trocando a operação. Ele estava positivo, foi negativo, por isso que ficou menos 12. Tranquilo? Coloquei, ó, 5x menos 4 igual a 16 menos 12. Variáveis de um lado e números do outro. Agora vamos lá, resolver as operações. 5x menos 4x. Professor, como é que faz a operação envolvendo letras? É bem simples. Como for soma ou subtração, variáveis iguais, eu repito a variável, no caso x, e faço a operação somente entre os coeficientes. Quem é os coeficientes? Os números que estão acompanhando ela. No caso, eu vou fazer essa subtração do 5 entre o 4. 5 menos 4, 1, ficando assim um x embaixo. E do outro lado eu faço a operação normal, 16 menos 12, 4. Ficou 1x igual a 4. Professor, e agora? Eu vou passar o número que está com o x lá para o outro lado, para o x ficar sozinho. Lembrando, é como se o 1 estivesse multiplicando o x. Quando ele for para o outro lado, ele vai fazendo a operação inversa. 1 vezes x, beleza. Agora eu vou passar 1 lá para o outro lado. A operação inversa da multiplicação é a divisão. Ou seja, o x vai ficar sozinho, igual a 4. E o 1 chegou lá do outro lado fazendo a operação inversa. Se ele estava multiplicando, ele foi dividindo. X igual a 4 dividido por 1. 4 dividido por 1 dá igual a 4. Ou seja, o valor dessa expressão aí é x igual a 4. O valor dessa variável, perdão, viu? Tem todas as etapas. Primeira etapa, separar as variáveis dos números. Segunda etapa, resolver as operações entre os termos com variáveis e entre os termos sem variáveis. E a terceira etapa é isolar o x. E o número que está com ele passa para o segundo membro. Observação, sempre que um termo, um número, seja o que for, transitar de um membro para o outro, ele trocará a operação que estava exercendo. Se estava positivo, foi para o outro lado negativo. Se estava negativo, foi para o outro lado positivo. Se estava multiplicando, vai para o outro lado dividindo. E se estava dividindo, vai lá para o outro lado multiplicando. Sempre fazendo a operação inversa. Tranquilo? Anotem essas etapas aí que são as principais que vocês vão ter que fazer, na maioria das vezes. Tranquilo? Vamos para mais um exemplo aqui, fazer a mesma coisa. 10x menos 16 igual a 5x mais 4. Vamos lá.
colocar a primeira etapa. Vocês acabaram de anotar. Variáveis no primeiro membro. Quem tem letra vai ficar no primeiro membro. E quem não tem letra fica no segundo. Tranquilo? Ou seja, o 10x já está no primeiro membro. Quem é que vai ter que passar para o primeiro membro? O 5x, que está lá do outro lado. Trazendo ele, posso trazer ele por perto do 10x, não é isso? Só que ele vai ter que vir com a operação inversa. Se ele estava positivo, ele vem negativo. Por isso que ficou 10x menos 5x. Aí eu repito, a igualdade, igual, o número no segundo membro. Quem é número que já está no segundo membro? O 4. Eu repito ele primeiramente. Tranquilo? O 16, ele é número, mas ainda está no primeiro membro. Vou jogar ele lá pro outro lado, para ele ficar pertinho do 4. O 16 estava negativo, foi lá pro outro lado positivo, ficando assim 4 mais 16. Segunda etapa, resolver as operações de soma ou subtração, variável com variável e número com número. 10x menos 5x, eu repito o x e faço a operação entre os coeficientes. 10 menos 5, 5, ficando assim 5x, tranquilo? E 4 mais 16, 20. Aí ficou 5x igual a 20. O 5 é como se estivesse multiplicando x, ele está multiplicando x. 5x é 5 vezes x. Eu vou passar o 5 lá para o outro lado agora. Lembrando, toda vida que transitar de um lado para o outro vai sempre fazendo a operação inversa. O 5 está multiplicando x, ele vai lá para o outro lado a operação inversa, no caso dividindo. Aí iria ficar x igual a 20 dividido por 5, tranquilo? Esse 5 aí veio da onde? Veio lá do x, que ele estava multiplicando e passou para o outro lado dividindo. X igual a 20 dividido por 5, 20 dividido por 5, 4, ficando assim x igual a 4, tranquilo? Sempre vai ser essas etapas. Primeira etapa, separa a variável dos que são só números. Segunda etapa, resolver as operações que tem, se houver, né, entre as variáveis e entre os números. E a última etapa, isolar o x e finalizar a equação, tranquilo? E uma observação, sempre que transitar de um lado para o outro, ele vai sempre fazendo a operação inversa. Vimos também quando envolve frações, não é isso? Tem as frações mais simples e tem umas frações um pouco mais complicadas. Vimos quando só tem uma fração, que é bem mais simples, e vimos quando tem mais de uma fração, que é um pouco mais complicado. Eu tenho essa primeira equação aí, 6x sobre 3 mais 10 igual a 30. O primeiro passo que eu sempre digo, deixa a tua variável sozinha. Eu vou fazer de duas maneiras, tá certo? Primeiro esse lado esquerdo. Quem é a minha variável? 6x sobre 3. Eu vou deixar ele sozinha no primeiro membro, porque não tem mais nenhuma, tranquilo? Aí vai ficar 6x sobre 3 igual o 30 que já estava do outro lado, eu repito. E o 10 passou lá para o outro lado, estava positivo, foi negativo, ficou assim 30 menos 10. E agora, faço a operaçãozinha, eu vou fazer de duas maneiras, tá ok? Eu vou resolver logo 30 menos 10, 30 menos 10, 20. Aí ficou 6x sobre 3 igual a 20. Vamos lá, o 3 ele está dividindo o 6x, ele vai passar lá para o outro lado fazendo a operação inversa. Se ele está dividindo no primeiro membro, ele vai lá para o segundo multiplicando. Aí vai ficar 6x igual a 3 vezes 20. 6x igual a 3 vezes 20, 60. Tranquilo? Agora eu vou isolar o x. O 6 ele está multiplicando o x, ele vai lá para o outro lado dividindo 60, tranquilo? Aí vai ficar x igual a 60 dividido por 6, 60 dividido por 6, x igual a 10, tranquilo? Vamos lá fazer de outra maneira, tá ok? Ó, mesma coisa eu fiz, eu botei o 10 para o outro lado, agora do lado direito. Aí ficou 6x sobre 3 igual a 30 menos 10. O que é que eu posso fazer? Resolver cada lado separadamente. 30 menos 10, 20. Tranquilo, foi a mesma coisa que fizemos na primeira equaçãozinha, na primeira resolução. Eu quero que vocês observem o seguinte, eu tenho 6x sobre 3. Se o número que está em cima com a variável for divisível pelo de baixo, eu posso exercer essa divisão. Professor, como assim? Qual é o número que está com a variável? Qual é o número que está com a letra? O 6. O 6 é divisível pelo número que está embaixo? 6 é divisível por 3? 6 dividido por 3, 2. E o x, professor? Repito ele. 6 dividido por 3, 2. E repetindo o x, ficando 2x. Tranquilo? Igual a 20. Ó, simplifiquei bem mais a minha equação. O 2 está multiplicando o x, vai lá para o outro lado dividindo 20. Tranquilo? Aí vai ficar x igual a 20 dividido por 2. 20 dividido por 2, x igual a 10. Tranquilo? Professor, qual é a que eu uso? A que você preferir. Tá bom? O importante é você usar aqui e você mais se familiarizar. Não, professor, estou mais à vontade com essa aqui, continue usando essa. Não, eu gostei mais da primeira. É um pouco mais extensa, mas eu compreendi melhor, professor. Pode usar a primeira também, não tem problema algum. O importante é que na resposta fique o resultado correto. Tranquilo?
E quando envolve mais de uma fração, que é um pouco mais complicado, mas é o mesmo esquema. Dada a equação abaixo, calcula o valor de x. Agora as etapas são diferentes. Tranquilo? Qual é a primeira etapa? Tirar o M. Quando tiver mais de uma fração, você vai ter que tirar o MMC de todo mundo aí. Tranquilo? De todos os termos separadamente. Isso entre os denominadores. Tá bom? O MMC entre os denominadores. Quem é os denominadores? É as partes de baixo. No caso eu tenho o 4, o 3 e o 2, que são os números que estão embaixo, como denominadores. Eu vou ter que tirar o MMC entre eles. Tá bom? Eu tirei ali no cantinho direito. MMC de 4, 3 e 2, tranquilo? Que deu 12, ó. Vou fatorando até todo mundo ficar igual a 1. E esses números que eu fui fatorando da direita, eu multiplico todo mundo, que deu 12. Agora vamos para esse quadradinho preto. Primeiro, esse MMC, eu vou fazer uma dancinha com ele. Eu vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Fração por fração. Vejam lá, ó. A primeira fração é 2x sobre 4. Eu vou pegar esse denominador, que é o 12. Eu vou dividir pelo de baixo, depois multiplicar pelo de cima. Vamos lá, a primeira setinha azul, escuro. 12 dividido por 4 dá 3. 3 vezes 2x, 6x. Tranquilo? Ah, pessoal, não sei multiplicar número por uma variável. 3 vezes 2x, eu multiplico 3 vezes 2, que vai dar 6. E repito o x, ficando assim 6x. Aí eu coloco esse número que eu achei, o 6x, sobre o novo denominador, sobre 12. Tranquilo? Repito o sinal de menos, agora vamos para a segunda fração. Setinha vermelha, 12 dividido por 3, 4. 4 vezes 5, 20. Coloque esse 20 sobre 12. Ok? Repita a igualdade. Agora vamos para a terceira fração. Professor, o x ele estava sozinho porque ele está sobre 1. Porque ele é uma fração. Tranquilo? Quando o número ou a variável aparecer sozinha, é porque ela vai estar sobre 1. Por que o senhor não incluiu ele ali no MMC? Porque o MMC de 1 não ia fazer diferença alguma. Tranquilo? Por isso que ele só vai aparecer nessa situação. O número estiver sozinho, ele sempre vai estar sendo dividido por 1. O denominador dele sempre vai ser 1. Setinha verde, 12 dividido por 1. Vai dar 12. 12 vezes x, 12x. Ficando 12x sobre 12, que é o novo denominador. Tranquilo? Nosso MMC. E fazendo assim com a última fração, a setinha amarela. 12 dividido por 2. Repito o sinal de menos no caso, né? Aí 12 dividido por 2, 6. Vezes 7, 42. Ficando assim, 42 sobre 12. Professor, ficou uma equação ainda maior. Calma. Quando todo mundo tiver com denominador igual, eu posso simplesmente anular os denominadores. Tranquilo? Pode fazer isso sem problema algum. Ou seja, eu anulando os denominadores, eu vou ficar somente com as partes de cima. Essa equação toda que eu tinha, eu vou ficar 6x menos 20 igual a 12x menos 42. Agora sim eu tenho uma equação normal. Tranquilo. Vamos resolver essa equação. Ah, professor, e por que corta o denominador? É uma técnica, tá certo? Que viram que é possível. Por quê? Porque é como se eu estivesse multiplicando toda a equação por 12. E ao fazer essa multiplicação por 12, é como se eu estivesse anulando essas divisões que estão acontecendo embaixo. Tranquilo? Por isso que eu posso exercer esse corte. Não entendeu? Tranquilamente, não precisa se focar nisso. Viu que os denominadores estão todos iguais? Simplesmente corta. Sem se preocupar com eles, aí fica só com a parte de cima. Quadradinho vermelhos, vamos resolver a equação que ficou pra gente. 6x menos 20 igual a 12x menos 42. Variáveis de um lado e números do outro. O 6x já está no primeiro membro. Eu vou passar o 12x agora para o primeiro membro. Ele está positivo, vem negativo, ficando assim 6x menos 12x. Igual. Aí quem é o número que já estava no segundo membro? Menos 42. Quem é que vai passar para lá? O 20. O 20 ele estava negativo, foi positivo. Pronto, cada um está no seu lado, agora eu vou resolver as operações. 6x menos 12x, repito o x e faço a operação. 6 menos 12 vai dar menos 6. Tranquilo? Operaçãozinha com números inteiros. Conservo o sinal do maior, no caso o sinal do 12, que é o negativo. E eu pego o maior e subtraio pelo menor. 12 menos 6, 6. Aí ficando assim menos 6 e repito o x. Tranquilo? Igual a menos 42 mais 20, a mesma situação. Conservo o sinal do maior, quem é o maior? 42. 42 está negativo. E eu pego o maior e subtraio pelo menor. 42 menos 20, 22. Ficando assim menos 22. Agora o próximo passo seria passar o 6, o menos 6 que está com o x e lá para o outro lado. Ele está multiplicando e iria passar dividindo. Só que
A minha variável ela ia ficar negativa, mesmo eu passando o 6 para o outro lado. Aí tem um macetezinho que vocês vão ter que fazer sempre. Viu que a variável, no caso aí, o menos 6x, ele está negativo? Eu vou multiplicar toda a equação por menos 1. Tranquilo? Professor, por quê? Porque quando eu multiplico toda a equação por menos 1, o que é que vai mudar nela? Somente o sinal. Tá bom? Quem é positivo fica negativo. E quem é negativo fica positivo. Eu vou mudar o sinal de todo mundo. Tranquilo? Mudando o sinal de todo mundo, a minha variável vai ficar positiva. Antes era menos 6x, agora fica 6x. E do outro lado eu também mudo. Tranquilo? Era menos 22, agora ficou 22 positivo. Agora eu passo o 6 lá para o outro lado. Tava multiplicando o x, vai lá para o outro lado dividindo 22. X igual a 22 sobre 6. Tá bom? Se eu fosse fazer essa divisãozinha, ia dar um número quebrado. 3, alguma coisa. Deixa assim mesmo como fração, tranquilo? Porque mais pra frente é bem melhor de trabalhar com fração do que números decimais. Tá bom? Ou seja, eu poderia parar aí. 6x igual a 22. Poderia simplificar, lógico. Dividir em cima e embaixo por 2. Aí ia ficar 11 sobre 3. Acabaria dividindo da mesma coisa. Tá bom? Mas é sempre esse sistema. Tiro o MMC. Eu tenho muita dificuldade no MMC. Tem um macetezinho que dá pra fazer. Multiplica todos os números diferentes que estão embaixo. Todos os denominadores diferentes. Ó. Quais os denominadores diferentes que eu tenho? 4 vezes 3 vezes 2. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Agora o nosso novo denominador seria 24. Professor, mas se eu trabalhasse com 24, a resposta não seria diferente? Seria não. Ia dar a mesma coisa. Tranquilo? Só que na lógica eu ia trabalhar com números maiores, não é isso? Porque é o dobro do 12. Mas vocês podem fazer dessa maneira também. Só que os números que vocês vão trabalhar são bem maiores. Tá certo? Por isso que eu recomendo tirar o MMC, para ficar com o menor número possível. Tranquilo? Vimos também a equação do primeiro grau com duas incógnitas. Foi um dos nossos últimos assuntos. Vamos ler aqui. As equações do primeiro grau com duas incógnitas são representadas pela expressão ax mais by igual a c, com a diferente de zero, b diferente de zero e c assumindo qualquer valor real. Nesse modelo de equação, os valores de x e y estão interligados através de uma relação de dependência. Tá bom? Primeiro passo é identificar os elementos de uma equação. Quem é o a? O a é aquele número que está junto com o x. No caso, o a seria o 10. Quem é o b? O b é aquele número que está identificado perto do y, juntinho do y, no caso seria o menos 2. E o c? Professor, por que o 16 está lá para o outro lado? Porque para mim identificar o c, os números independentes ele tem que estar todos depois da igualdade. Tranquilo? Coloquei o 16 lá para o outro lado, ele estava positivo e veio negativo. Ou seja, o c é menos 16. Tranquilo? Bem simples a identificação de dos elementos de uma equação do primeiro grau. Por que o a tem que ser diferente de zero e o b também tem que ser diferente de zero? Porque digamos que o a seja 0. 0 vezes x vai dar 0. Ou seja, eu já anularia uma variável e ficaria somente com uma. Tranquilo? Por isso que nem o a e nem o b podem ser 0. Porque se um dos dois for 0, eu vou simplesmente anular aquela variável que está junto com 0. E anulando a variável, eu vou ter somente uma. Ou seja, não teria uma equação com duas incógnitas, e sim somente com uma. Tranquilo? E outra coisa importante, o x e o y eles estão interligados. Tá bom? Um depende do outro. O valor que eu exercer para x, eu vou ter um valor para y. Um vai ter dependência do outro. Tranquilo? Posso agregar qualquer valor a x, que eu sempre vou ter um y para ele. Ou mesmo ao contrário. Tá bom? Vocês vão ver mais nos exemplos. Essa relação de dependência pode ser denominada de par ordenado, x e y, da equação. Os valores de x dependem dos valores de y e vice-versa. Ou seja, eles têm uma dependência. Tranquilo? Atribuindo valores a qualquer uma das incógnitas, descobrimos os valores correspondentes a ela. O que é que isso quer dizer? Que na equação com duas incógnitas, na equação do primeiro grau com duas incógnitas, eu não tenho uma solução possível. Eu tenho infinitas soluções possíveis, tá bom? A cada valor que eu agregar a x, eu vou encontrar um y diferente. Tranquilo? Ou seja, professor, então quer dizer que nós não precisamos descobrir? Não precisa descobrir. Tranquilo? Na maioria das vezes, a questão já vai te dar um valor. Ó, nesse exemplo aí, 3x mais 7y igual a 5. Vamos substituir o valor de y por 2. Onde for y, eu vou colocar 2. Aí vai ficar 3x mais 7y igual a 5. Onde for y, eu vou colocar 2. Aí vai ficar 3x mais 7 vezes 2, antes era 7 vezes x,
igual a 5. Aí simplesmente eu tinha uma equação com duas incógnitas e vou resolver quando eu só tenho uma. Tranquilo? É bem simples. A resolução é a mesma quando você tiver somente uma incógnita. Tranquilo? A diferença é que a questão vai te dar um valor e você vai descobrir outro. Isso em algumas vezes. Tá bom, pessoal? Vamos resolver essa equação. 7 vezes 2. Primeira multiplicação vai dar 14 e eu repito o restante. O 3x mais e o igual a 5. Vamos passar o 14 lá para o outro lado, para deixar o 3x sozinho. Porque ele só é a única variável que tem no primeiro membro. Aí vai ficar 3x igual o 5, que já estava do outro lado. E o 14 estava somando, foi lá para o outro lado, subtraindo. Ficando assim, 5 menos 14. Tranquilo? 5 menos 14 dá menos 9. Conserva o sinal do maior, pega o maior e subtrai pelo menor. Ficando assim, menos 9. E repito, 3x. O 3, ele está multiplicando o x. Agora eu vou rebolar para o outro lado. Quando ele vai lá para o outro lado, ele vai fazendo a operação inversa. Se ele está multiplicando o x, ele vai dividindo o menos 9. X igual a menos 9 dividido por 3. Menos 9 dividido por 3, menos 3. X igual a menos 3. Ou seja, a solução dessa equação, quando y for 2, o x vai ser menos 3. Sempre eu vou ter um par de soluções. Tranquilo? Eu vou ter um valor para x e um valor para y. Sempre coloquem dessa maneira que está aí. Solução. Primeiro o x, quem é o x? O menos 3. Depois o y. Tranquilo? Tem essa outra forma também, ó. Vou trazer para vocês quando eles trazem uma equação com duas incógnitas e trazem várias soluções. Aí vocês vão ter que afirmar quais soluções são possíveis. Vamos ver essa questão aí, ó. Verifique quais opções abaixo tem uma solução possível para a equação 2x mais 2y igual a 20. Ou seja, eles nos dão a equação e nos deu três soluções possíveis. Quando o x for 4, o y é 10. Quando o x for 5, o y é 5. E quando o x for 8, o y vai ser 2. Como é que eu sei que essas soluções são verdadeiras? Eu vou pegar essa equação que nos deu, 2x mais 2y igual a 20, e vou substituir uma por essas soluções que eles nos deram. Professor, como assim? Eu não entendi. Vamos lá. No exemplo 1, eu coloquei o primeiro quadradinho vermelho. A equação que a questão nos deu, 2x mais 2y igual a 20, eu peguei essa equação e eu vou usar lá na primeira opção. Onde for x eu coloco 4 e onde for y eu coloco 10. A nossa primeira afirmação. Vamos ver se essa afirmação é verdadeira. Era 2x, agora é 2 vezes 2, 2 vezes 4 no caso, né? Mais 2y, agora vai ser 2 vezes 10, igual a 20. 2 vezes 4, 8, mais 2 vezes 10, 20, igual a 20. 8 mais 20, 28. Ficou 28, igual a 20, no primeiro quadradinho aí. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que é uma afirmação falsa. Quando um membro ficar diferente do outro, isso quer dizer que essa solução que foi nos dado, dessa primeira afirmação, é falsa. Tranquilo? Vocês vão ter que fazer com todas para verificar se tem alguma que é correta. Vamos para a afirmação 2, no quadradinho do meio. A mesma equação que a questão nos deu, 2x mais 2y igual a 20. Só que agora, no 2, aí está dizendo que o x é igual a 5 e o y também é igual a 5. Vamos ver se essa afirmação é verdadeira. Onde for x eu coloco 5 e onde for y eu vou colocar 5. Aí vai ficar 2 vezes 5 mais 2 vezes 5 igual a 20. 2 vezes 5, 10, mais 2 vezes 5, 10, igual a 20. 10 mais 10, 20. Ficou 20 igual a 20. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que essa segunda afirmação é uma afirmação correta, porque eu substituí os valores que foi nos dado, de x e y, e o primeiro membro ficou igual ao segundo. Ficou 20 igual a 20. Isso quer dizer que essa segunda afirmação aí, essa segunda solução, é sim uma solução possível para essa equação, tá bom? Verifica todos. Pode ser que tenha só uma, mas pode ser que tenha mais de uma. Vamos para o item 3. No item 3, o x é igual a 8 e o y é igual a 2. Na mesma equação, 2x mais 2y igual a 20. Onde for x eu vou colocar 8 e onde for y eu vou colocar 2, tranquilo? Aí vai ficar 2 vezes 8 mais 2 vezes 2 igual a 20. 2 vezes 8, 16, mais 2 vezes 2, 4. Ficou 16 mais 4 igual a 20. 16 mais 4, 20. Igual a 20. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o item 3, a afirmação 3, também é uma solução possível para essa equação. Tranquilo? Quando vier várias soluções, você simplesmente vai ter que substituir. Onde for x, você coloca o que a questão nos deu. E onde for y, você coloca. Para assim verificar. Não é nada mais do que uma verificação. Você vai verificar se realmente aquela é uma solução possível para essa equação.
Tranquilo? Bem simples e bem fácil. Sempre vai ser dessas duas maneiras. Ou a questão vai te dar uma e vai pedir para tu descobrir a outra, ou ela não vai te dar várias soluções possíveis e tu vai ter que verificar entre essas quais são verdadeiras. Tranquilo? Só que também tem a representação gráfica, foi a última coisa que nós vimos. Vale ressalvar que esse tipo de equação tem soluções infinitas, foi o que eu falei para vocês, tá bom? Você pode substituir qualquer valor em x que obterá outro valor para y. Ou seja, a equação quando envolve duas incógnitas tem soluções infinitas. Tem algumas exceções. Professor, como assim? Como é que eu vou saber essas exceções? Vai depender do enunciado, tranquilo? Nós vimos uma questão sobre uma partida de futebol que foi marcado 4 gols. Com base no enunciado, essas soluções elas vão se tornando finitas. Não questão de finitas, e sim cabíveis para aquela situação, tá bom? Mas na maioria das vezes não, todas as vezes que eu tenho uma equação envolvendo duas variáveis, as soluções são infinitas. E para mim fazer a representação gráfica, eu vou precisar somente de duas dessas soluções, tá bom? Gravem isso. Numa equação envolvendo duas incógnitas, a equação do primeiro grau com duas incógnitas, eu tenho soluções infinitas, tá bom? Mas eu vou precisar achar duas soluções possíveis para assim fazer a minha representação gráfica. Professor, como? Vamos lá. Tem essa equação que foi nos dada, x mais y igual a 5. Como é que eu extraio duas soluções possíveis para essa equação? Lembrando, tem soluções infinitas, tá bom? O conselho que eu sempre dou a primeira solução tu vai fazer x igual a 1 e tu vai encontrar um valor para y. E na segunda solução tu vai fazer x igual a 2 e vai encontrar outro y, tá bom? Nesse primeiro quadradinho, para me encontrar a minha primeira solução, eu coloquei x igual a 1. Aí eu vou ver qual seria o valor de y. Nessa equação, x mais y igual a 5. Onde for x eu vou colocar 1. Aí vai ficar 1 mais y igual a 5. O y vai ficar sozinho, aí vai ficar igual a 5 e o 1 passou lá para o outro lado. Estava positivo, foi negativo. Y igual a 5 menos 1, y igual a 4. Ou seja, a solução dessa equação. Quando o x for 1, sempre coloca assim entre parênteses, tranquilo? Quando o x for 1, primeiro x. Quando o x for 1, o y vai ser 4. Aí a solução é 1 e 4. Tranquilo? O primeiro é o x, que é 1, e o segundo é o y, que é o 4. Agora vamos fazer com x igual a 2, outra equação, tá bom? Deixa essa aí quietinha, daqui a pouco a gente usa ela de novo. Eu deixo ela quietinha e vou fazer com x igual a 2. No segundo quadradinho, onde foi x, eu coloquei 2, na mesma equação. Aí ficou 2 mais y igual a 5. O y fica sozinho, o 5 já estava do outro lado, eu rebolo o 2 lá para o segundo membro. Indo para o segundo membro, fazendo essa transição, ele inverte o sinal. Estava positivo, foi negativo. Y igual a 5 menos 3, y igual a 3. Ou seja, a segunda solução, entre parênteses, quando o x for 2, o y vai ser 3. Primeiro o x, que no caso é o 2, e depois o 3. Tá bom? Quando for colocar entre parênteses, primeiro tu coloca o valor de x, depois coloca o valor de y. Tranquilo? Encontrei as minhas duas soluções. Professor, sempre vai ser x igual a 1 e depois x igual a 2, eu recomendo que faça assim, tá bom? Porque você vai trabalhar com números pequenos. Se você quiser colocar x igual a 20 e x igual a 30, você também vai ter duas soluções possíveis. Só que uma equação ela vai se tornar um pouco mais difícil. Não por questão de mais operações, mas sim por questão numérica. Você vai trabalhar com números maiores e a porcentagem de erro pode ser que aumente. Por isso que eu sempre digo, gravem isso, faz x igual a 1, tem uma solução, depois faz x igual a 2, vai ter duas soluções. Professor, beleza, e o que é que eu vou fazer com essas soluções? Você vai pegar essas duas soluções, eu coloquei ali do ladinho direito, mesma coisa, ó, x igual a 1, na primeira deu x igual a 1 e y igual a 4. Aí na segunda, quando o x foi 2 e o y é 3. Você vai olhar para essas soluções como coordenadas, tá bom? Planozinho cartesiano que a gente viu já, tiramos umas 2 aulas para ver, do 7º ano de vocês. Eu vou chamar essas soluções de coordenados, sendo que o x é 1, o x é o primeiro que vem dentro do parênteses e o y é o segundo. Vamos dessa primeira solução aí. A primeira solução deu que o x é 1 e o y é 4. Vamos olhar como coordenada. Onde é que está o 1 na reta x? Encontrei ele. Onde é que está o 4 na reta y, na reta que está em pé? Eu também encontrei eles. Eu vou interligá-los, tá bom? Com retas perpendiculares. E onde estão se tocando vai ser o ponto. O ponto da primeira solução, solução 1, onde a coordenada é 1 e 4. Eu marquei lá em cima, tá certo? Eu vou transformar essas soluções em coordenadas num plano cartesiano.
tá bom? Encontrei a primeira, agora vamos para a segunda solução. A segunda solução, quando o x for 2, o y é 3. Onde no plano cartesiano tem essa coordenada, x2 e y3? Vou lá na reta x, na reta deitada, onde é que está o 2? Encontrei. Na reta em pé, na reta y, onde é que está o 3? Encontrei. Eu vou interligá-las com retas perpendiculares, formando um ângulo de 90 graus. Onde essas retas se tocarem, é onde está formando, onde está o ponto dessa solução. O ponto 2 e 3 no plano cartesiano está correspondente a essa segunda solução. Eu marquei o segundo ponto lá. Depois que eu marcar os dois pontos, os pontos das minhas duas soluções, eu simplesmente vou interligá-las com uma reta, tá bom? Toda representação gráfica de uma equação do primeiro grau é uma reta, por isso que eu preciso somente de dois pontos. Então, se eu quiser 3, 4, 5, pode pegar quantos você quiser. Tranquilo? Mas o necessário que você vai precisar é de 2. Um não vai dar, porque com um ponto tu não vai ter outra direção para seguir, tá bom? Mas 2, de 2 para frente você vai conseguir. Se você quiser fazer 10 soluções e você interligar as 10, pode fazer também. Você vai perceber que vai dar uma reta ali, tá bom? Mas o necessário, o suficiente, só são 2. Mais que isso, é trabalho perdido. Tá bom? Por isso que eu sempre encontro dois pontos. Encontrou esses dois pontos, essas duas soluções, você vai transformá-las em coordenadas no plano cartesiano. Introduzindo no plano cartesiano, você vai simplesmente interligá-las com a reta. Após fazer essa interligação, você vai ter esboçado o gráfico da sua equação. No caso, esse gráfico aí, ele está relacionado à equação x mais y igual a 5. Tranquilo? Bem fácil, bem simples de se fazer. Sempre vai ser dessa maneira. Tá bom? O que pode mudar em outra equação, que pode ser uma equação um pouco mais trabalhada, um pouco mais desenvolvida, né? Que você vai ter que desenvolver, porque essa equação aí é bem simples, tá bom? O que pode mudar é isso mesmo, mas a forma de resolver sempre vai ser a mesma, tá certo? Encontrou as duas soluções, você vai introduzi-las como coordenadas no plano cartesiano. Após marcar os dois pontos, você simplesmente vai interligá-los, e assim você vai ter feito a sua representação gráfica da sua equação, tá bom? Pessoal, no mais era isso, tá bom? Espero que realmente vocês tenham entendido sobre a equação, ok? Eu quis fazer esse resuminho porque daqui para frente a gente vai ver sistema de equação, tá bom? Provavelmente o nosso último conteúdo antes das férias, eu vou introduzir um pouco sobre o sistema de equação, tá bom? Quando vocês estiverem trabalhando com duas equações ao mesmo tempo, vocês vão ver que é bem legal, bem fácil também de se fazer. Se você compreendeu a equação, você também vai compreender esse sistema de equação. Tem algumas regrinhas, alguns macetes para você fazer as questões. Vocês vão ver que é bem legal, tá bom? Queria realmente dar esse resumo para a gente colocar um pontozinho de reticência, né? Para a gente dizer que a gente finalizou esse conteúdo com sucesso e assim darmos início a outro, tá bom? Outro que está totalmente interligado a esse. Vocês vão ver que é um conteúdo totalmente interligado, tranquilo?